O milionário chega ao hospital e encontra sua mãe machucada e seu filho bebê assustado. Ela implora em desespero: salve a gente, não nos devolva para ela. A nora, antes vista como um anjo, escondia uma mente cruel e um plano monstruoso. Mas quando a mãe e o bebê são sequestrados, ele descobre até onde o amor e o ódio podem levar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva caía forte sobre São Paulo naquela madrugada de junho. Marcelo Tavares estava em seu escritório no 32º andar, revisando contratos e planilhas, quando o telefone tocou. Era quase 3 da manhã. Ele olhou para a tela iluminada e viu o número do Hospital Sírio-Libanês. Seu coração disparou antes mesmo de atender. A voz do médico do outro lado foi direta, mas contida. Dona Irene, sua mãe, havia dado entrada na emergência com fortes dores e sinais de exaustão extrema. E o pequeno Gabriel, seu filho de apenas 2 anos, estava com ela, assustado e chorando sem parar. Marcelo nem desligou direito. Pegou as chaves, desceu correndo e entrou no carro ainda com a gravata frouxa e a camisa amarrotada. As ruas molhadas refletiam as luzes da cidade enquanto ele acelerava pela Avenida Paulista. Pensamentos confusos invadiram sua mente. Dona Irene sempre foi uma mulher forte, independente, cheia de vida. Como ela havia chegado àquele ponto? E Gabriel? Por que ele estava no hospital com ela no meio da madrugada? Verônica, sua esposa, não estava em casa? Onde ela estava? Ao chegar ao hospital, Marcelo foi direto para a ala de emergência. Um enfermeiro o conduziu até um dos quartos. Ele abriu a porta devagar e o que viu o fez parar no meio do corredor. Dona Irene estava deitada na cama, pálida, tremendo, com os olhos fundos e as mãos finas, segurando o lençol como quem se agarra à vida. Ao lado dela, no colo de uma enfermeira, Gabriel chorava baixinho com os olhinhos vermelhos e inchados. Marcelo se aproximou da mãe. Ela virou o rosto lentamente e, ao vê-lo, lágrimas começaram a escorrer. Ele segurou a mão dela, sentindo o quanto estava fria e frágil. A enfermeira entregou Gabriel nos braços dele. O menino se agarrou ao pai com força, escondendo o rostinho no pescoço dele, ainda soluçando. Marcelo não conseguia entender. Olhou para a médica que entrou logo em seguida. Ela carregava uma pasta com exames e relatórios. Com a voz séria, mas cuidadosa, ela começou a explicar. Dona Irene apresentava sinais de desnutrição, desidratação severa, estresse emocional agudo e marcas pelo corpo que indicavam quedas recentes. Gabriel, por sua vez, estava em estado de choque emocional, com sinais de negligência afetiva e episódios de choro prolongado sem consolo. Marcelo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Sua mãe morava com ele há 2 anos, desde que Marina, sua primeira esposa, havia partido de forma tão repentina, deixando-o sozinho com um bebê recém-nascido. Verônica havia entrado em sua vida justamente naquele momento difícil, oferecendo apoio, cuidado, estabilidade. Ela se apresentou como uma mulher gentil, paciente, disposta a ajudar. E ele, completamente perdido e esgotado, aceitou aquela ajuda de braços abertos. 6 meses depois, eles se casaram. Marcelo sempre acreditou que Verônica cuidava bem de sua mãe e de Gabriel. Ele trabalhava demais, passava dias inteiros fora, viajava constantemente, confiava nela. Mas agora, olhando para o estado da mãe e para o medo nos olhos do filho, ele começou a perceber que algo estava terrivelmente errado. Dona Irene segurou a mão do filho com mais força. Seus lábios tremiam. Ela tentou falar, mas as palavras saíam baixas, entrecortadas. Marcelo se inclinou para ouvir melhor. Ela sussurrou algo que o fez congelar. Pediu para não voltar para casa. Implorou para que protegesse Gabriel. Disse que havia coisas que ele não sabia, coisas que ela escondera para não preocupá-lo, para não destruir a frágil paz que ele tentava construir depois de perder Marina. Marcelo sentiu a raiva subindo. Perguntou diretamente o que estava acontecendo. Dona Irene fechou os olhos, respirou fundo e começou a contar.
A voz dela era fraca, mas cada palavra carregava um peso imenso. Verônica não era a mulher que fingia ser. Dentro de casa, longe dos olhos dele, ela era fria, cruel, controladora. Tratava Dona Irene como um fardo, ignorava suas necessidades, a isolava em seu próprio quarto por horas, deixava-a sem refeições adequadas. E Gabriel, o pequeno Gabriel, era constantemente repreendido e ignorado, deixado chorando sozinho no berço. Dona Irene confessou que suportava tudo em silêncio porque tinha medo de que, se dissesse algo, Verônica descontaria ainda mais no menino. Ela tentava proteger o neto, levando-o para o quarto dela sempre que podia, acalmando-o, cantando baixinho para ele dormir. Mas Verônica percebia e reagia com frieza calculada. Proibia visitas, mandava a Alzira, a empregada fiel, ficar quieta, ameaçava que qualquer denúncia teria consequências graves. Marcelo estava em choque. Como ele não percebeu? Como deixou isso acontecer debaixo do próprio teto? Ele abraçou a mãe, com cuidado, sentindo o corpo frágil dela tremer. Gabriel continuava agarrado a ele, como se soubesse que finalmente estava seguro. A médica sugeriu que Dona Irene ficasse internada para observação e tratamento. Marcelo concordou imediatamente. Também pediu que Gabriel fosse examinado por uma psicóloga infantil. Ele não sairia dali até ter certeza de que ambos estariam bem. Enquanto esperava os resultados dos exames adicionais, Marcelo ligou para casa. Verônica atendeu no terceiro toque, com a voz sonolenta e irritada. Perguntou onde ele estava. Por que havia sumido no meio da madrugada? Marcelo, controlando a fúria, disse apenas que sua mãe e Gabriel estavam no hospital e que ela deveria ir até lá imediatamente. Verônica hesitou. Perguntou o que havia acontecido. Marcelo não respondeu. Apenas repetiu que ela deveria ir. Desligou antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. 40 minutos depois, Verônica chegou ao hospital. Estava impecavelmente vestida, maquiada, com os cabelos arrumados. Parecia calma, mas Marcelo notou algo nos olhos dela. Um brilho de preocupação, talvez medo. Ela se aproximou, tentou abraçá-lo, mas ele se afastou. Perguntou diretamente o que havia acontecido com sua mãe e seu filho. Verônica assumiu uma postura de surpresa e preocupação. Disse que não sabia de nada, que Dona Irene estava bem quando ela foi dormir, que Gabriel havia dormido tranquilo. Marcelo a encarou. Perguntou então por que sua mãe estava naquele estado, por que Gabriel estava aterrorizado. Verônica desviou o olhar. Começou a dar desculpas vagas. Disse que Dona Irene era teimosa, que não aceitava ajuda, que insistia em fazer coisas sozinha e acabava se machucando. Quanto a Gabriel, ela alegou que ele era uma criança difícil, que chorava por qualquer coisa, que ela fazia o possível, mas era complicado lidar com uma criança tão sensível. Marcelo sentiu a raiva explodir dentro dele, mas se controlou. Não era hora de confrontos, era hora de proteger quem ele amava. Disse a Verônica que ficaria no hospital com a mãe e o filho, que ela poderia voltar para casa. Verônica tentou argumentar, mas ele foi firme. Ela saiu, mas antes de ir, olhou para Dona Irene por um segundo. Foi um olhar gelado, ameaçador. Marcelo viu, e aquilo confirmou tudo. Nas horas seguintes, Marcelo ficou ao lado da mãe. Gabriel finalmente adormeceu em seus braços, exausto. Dona Irene, sedada e descansando, parecia um pouco melhor. Marcelo aproveitou o silêncio para pensar. Como havia sido tão cego? Como não percebeu os sinais? Ele se lembrava agora de pequenos detalhes que ignorara. Dona Irene emagrecendo, Gabriel cada vez mais quieto, Alzira sempre cabisbaixa, evitando olhar nos olhos dele. Alzira. Ele precisava falar com ela. Pegou o celular e ligou para a casa. Alzira atendeu com a voz hesitante. Marcelo foi direto. Perguntou a verdade sobre o que acontecia dentro daquela casa. Alzira começou a chorar do outro lado da linha. Disse que queria ter contado antes, mas tinha medo. Verônica a ameaçava constantemente. Dizia que se ela abrisse a boca, faria com que Marcelo a demitisse, que destruiria sua reputação, que ninguém acreditaria nela. Alzira desabafou tudo.
Contou sobre as vezes em que Verônica trancava a Dona Irene no quarto por horas, sobre os gritos que ela dava com Gabriel quando ele chorava, sobre como manipulava tudo para parecer perfeita quando Marcelo estava por perto, sobre como forçava Alzira a mentir, a esconder, a fingir que tudo estava bem. Marcelo agradeceu a Alzira e pediu que ela ficasse tranquila. Disse que nada daquilo era culpa dela e que ele resolveria tudo. Desligou e ficou ali, sentado naquela cadeira desconfortável do hospital, segurando o filho nos braços, olhando para a mãe dormindo. Sentiu uma mistura de culpa, raiva e determinação. Ele havia falhado. Mas agora ele não falharia mais. Quando o dia amanheceu, Marcelo já tinha um plano. Primeiro, garantir que Dona Irene e Gabriel estivessem seguros. Segundo, descobrir exatamente quem era Verônica. Porque algo lhe dizia que havia muito mais por trás daquela fachada perfeita. A assistente social do hospital apareceu no meio da manhã. Era uma mulher de meia idade, com olhar atento e voz firme. Ela se apresentou como doutora Beatriz e disse que precisava conversar com ele sobre a situação. Marcelo a acompanhou até uma sala reservada. Gabriel continuava dormindo, agora no berço que a enfermaria havia disponibilizado. Doutora Beatriz foi direta. Explicou que casos como aquele eram delicados e que era necessário investigar a fundo. Perguntou sobre a rotina da casa, sobre Verônica, sobre como tudo começou. Marcelo contou tudo. Falou sobre a morte de Marina, sobre como conheceu Verônica, sobre como ela se inseriu na vida dele de forma tão rápida e eficiente. Falou sobre como ele, cego pelo luto e pelo trabalho, confiou nela completamente. Doutora Beatriz anotava tudo. Ao final, ela sugeriu que Marcelo considerasse procurar um advogado especializado em direito de família. Também recomendou que ele instalasse câmeras discretas na casa, caso voltasse para lá com a família, e principalmente que mantivesse Dona Irene e Gabriel longe de Verônica até que tudo fosse esclarecido. Marcelo concordou com tudo. Saiu daquela sala com a mente fervilhando. Voltou para o quarto e encontrou a mãe acordada. Ela olhou para ele com aqueles olhos cansados, mas havia algo diferente agora. Um alívio, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Marcelo se sentou ao lado dela e segurou sua mão. Prometeu que cuidaria de tudo, que ela e Gabriel estariam seguros, que ele nunca mais deixaria ninguém machucá-los. Dona Irene sorriu fraco e apertou a mão do filho. Naquela tarde, Marcelo fez algumas ligações. Primeiro, para seu advogado pessoal, Dr. Henrique Moura, um homem experiente e discreto. Explicou a situação e pediu orientação. Dr. Henrique foi claro. Era necessário reunir provas, documentar tudo, agir com cautela. Marcelo também ligou para um amigo de confiança que trabalhava com segurança privada. Pediu que instalasse câmeras ocultas na casa e que investigasse o passado de Verônica. Enquanto isso, Verônica ligava constantemente. Mandava mensagens, perguntava quando ele voltaria, se Dona Irene estava bem, se Gabriel estava melhor. Marcelo respondia de forma curta e evasiva. Dizia que estava tudo sob controle, que em breve voltaria, mas não dava detalhes. No final do dia, Marcelo recebeu uma ligação de Paulo, o amigo de segurança. Ele havia começado a investigar Verônica e já tinha informações preliminares. Sugeriu que se encontrassem pessoalmente. Marcelo pediu que Alzira ficasse no hospital com Dona Irene e Gabriel por algumas horas e saiu para encontrar Paulo. Eles se reuniram em um café discreto na Vila Madalena. Paulo abriu o notebook e começou a mostrar o que havia descoberto. Verônica não era exatamente quem dizia ser. Seu nome completo era Verônica Sampaio Almeida, mas antes disso, ela usava outro sobrenome. Havia registros de passagens por outras cidades, vínculos com pessoas de reputação duvidosa, históricos de relacionamentos breves com homens de posses. Paulo também descobriu algo perturbador. Verônica tinha 3 irmãs, e todas elas tinham um padrão semelhante: relacionamentos relâmpago com homens mais velhos, situações de controle financeiro, desaparecimentos repentinos. Era como se fosse uma estratégia, uma forma de sobrevivência ou, pior, um modo de vida calculado. Marcelo ficou em silêncio, absorvendo tudo. Paulo continuou. Disse que precisaria de mais tempo para confirmar tudo, mas que os indícios eram claros. Verônica era perigosa.
Não no sentido físico violento, mas no sentido emocional, manipulador, psicológico. Ela sabia como entrar na vida das pessoas, como ganhar confiança, como controlar situações. Marcelo agradeceu ao amigo e pediu que continuasse investigando. Voltou para o hospital com a mente pesada. Entrou no quarto e viu Gabriel acordado, brincando com um ursinho que a enfermeira havia dado a ele. O menino sorriu ao ver o pai. Aquele sorriso, tão raro nos últimos meses, partiu o coração de Marcelo. Como ele não percebeu que o filho estava sofrendo? Dona Irene também estava melhor. Havia comido um pouco, conversado com as enfermeiras, até rido de alguma piada boba que uma delas contou. Marcelo sentou-se ao lado dela e contou de forma resumida o que havia descoberto. Dona Irene não pareceu surpresa. Ela disse que sempre sentiu algo estranho em Verônica. Uma frieza disfarçada de gentileza, um cálculo por trás de cada gesto. Marcelo perguntou por que ela não havia dito nada antes. Dona Irene suspirou. Disse que tentou algumas vezes de forma sutil. Mas Marcelo estava tão perdido, tão focado em sobreviver ao luto e ao trabalho, que não quis ouvir. E depois, quando percebeu que Verônica tinha controle sobre tudo, teve medo. Medo de que, ao falar, as coisas piorassem. Marcelo abraçou a mãe e pediu desculpas. Desculpas por não ter visto, por não ter protegido, por ter sido tão ausente. Dona Irene afagou o rosto do filho e disse que agora era hora de seguir em frente, de proteger Gabriel, de reconstruir. Naquela noite, Marcelo dormiu em uma poltrona ao lado da cama da mãe, com Gabriel deitado em um colchonete improvisado no chão. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que estava fazendo a coisa certa, que estava presente, que estava protegendo quem realmente importava. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Verônica não desistiria facilmente. Ela havia investido tempo, energia, estratégia naquele relacionamento. E pessoas como ela não aceitam perder o controle sem lutar. Marcelo olhou pela janela do hospital. A cidade de São Paulo, imensa e caótica, continuava girando lá fora. Milhões de vidas, milhões de histórias. E ali, naquele quarto de hospital, começava a sua própria batalha. Uma batalha não contra o mundo, mas contra as sombras que ele mesmo deixou entrar em sua vida. Ele pegou o celular e escreveu uma mensagem para o advogado. Precisava dar início aos trâmites de separação, mas antes disso, precisava garantir a segurança de sua família. Dr. Henrique respondeu rapidamente. Disse que já estava preparando tudo e que se reuniriam na manhã seguinte. Marcelo guardou o celular e fechou os olhos. Sabia que os próximos dias seriam difíceis. Sabia que teria que enfrentar Verônica, que teria que lidar com revelações que talvez preferisse não conhecer. Mas agora ele não estava mais sozinho. Tinha sua mãe, tinha Gabriel e tinha a determinação de um homem que finalmente acordou. No quarto ao lado, uma enfermeira fazia suas anotações. No corredor, o hospital seguia seu ritmo noturno. E lá fora, em algum lugar de São Paulo, Verônica planejava seus próximos passos, porque para ela, aquilo não era o fim. Era apenas uma mudança de estratégia, e ela sempre foi muito boa em se adaptar. A manhã chegou com um sol tímido que tentava furar as nuvens cinzentas sobre São Paulo. Marcelo acordou com uma dor no pescoço, resultado da noite mal dormida na poltrona do hospital. Gabriel ainda dormia tranquilo, enrolado no cobertor que a enfermeira havia trazido. Dona Irene estava acordada, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Marcelo se levantou e foi até ela. Perguntou como havia dormido. Ela sorriu fraco e disse que havia sido a melhor noite em muito tempo. Pela primeira vez em meses, dormiu sem medo, sem ter que ficar alerta, sem ter que se preocupar com Gabriel chorando sozinho no outro quarto. O médico entrou para fazer uma avaliação matinal. Disse que Dona Irene estava respondendo bem ao tratamento, mas que seria importante mantê-la em observação por mais alguns dias. Marcelo concordou prontamente. Não havia pressa. O importante era garantir que ela se recuperasse completamente. Depois do café da manhã, que Marcelo fez questão de tomar ali mesmo com a mãe e o filho, ele recebeu a ligação do Dr. Henrique Moura. O advogado estava no saguão do hospital e pediu para se encontrarem. Marcelo pediu que Alzira, que havia chegado cedo,
ficasse com Dona Irene e Gabriel, e desceu para conversar. Dr. Henrique era um homem de seus 60 anos, cabelos brancos, postura elegante e voz firme. Ele cumprimentou Marcelo com um aperto de mão e sugeriu que conversassem em um local mais reservado. Foram até a cafeteria do hospital e se sentaram em uma mesa afastada. O advogado foi direto ao ponto. Disse que havia revisado a situação e que era fundamental agir com cautela e inteligência. Verônica, pelo que Marcelo havia relatado e pelo que já começava a ser investigado, era uma pessoa estratégica. Não seria fácil simplesmente expulsá-la de casa ou pedir o divórcio sem consequências. Era necessário construir um caso sólido, reunir provas, proteger os bens e, principalmente, garantir a guarda total de Gabriel. Marcelo ouviu atentamente. Dr. Henrique explicou que, legalmente, Verônica não tinha direitos sobre Gabriel, já que não era mãe biológica, nem havia processo de adoção. Mas ela poderia alegar abandono, negligência da parte dele, tentar usar a situação a seu favor. Por isso era crucial documentar tudo: as condições em que Dona Irene e Gabriel foram encontrados, os relatos de Alzira, os relatórios médicos e sociais. O advogado também sugeriu que Marcelo evitasse confrontos diretos, que agisse com frieza e planejamento. Verônica não poderia perceber que ele estava se preparando para uma separação definitiva. Era importante manter a aparência de normalidade até que tudo estivesse devidamente encaminhado. Marcelo concordou, embora soubesse que seria difícil fingir naturalidade perto dela. A raiva, a decepção, a sensação de traição eram emoções que queimavam dentro dele. Mas ele entendeu a estratégia. Não se tratava de covardia, mas de proteção. Proteção à mãe, ao filho, a si mesmo. Dr. Henrique entregou uma pasta com documentos. Eram contratos que Marcelo deveria revisar, autorizações para que o advogado pudesse agir em seu nome, solicitações para bloqueio de contas conjuntas e proteção de patrimônio. Marcelo assinou tudo ali mesmo, usando a mesa da cafeteria como apoio. Antes de se despedir, o advogado fez um alerta. Disse que Marcelo deveria estar preparado para o pior. Pessoas como Verônica, quando percebem que estão perdendo o controle, podem reagir de formas imprevisíveis. Não necessariamente com agressão física, mas com manipulação emocional, chantagem, tentativas de virar a situação a seu favor. Marcelo deveria estar atento, vigilante. Depois que Dr. Henrique saiu, Marcelo ficou ali sentado por alguns minutos, olhando para o movimento da cafeteria. Pessoas entravam e saíam carregando cafés, conversando ao telefone, vivendo suas vidas normais. Ele invejou aquela normalidade, aquela simplicidade. Sua vida, que parecia tão organizada e controlada, havia se revelado um caos disfarçado. Voltou para o quarto e encontrou Gabriel brincando com alguns brinquedos que Alzira havia trazido de casa. O menino estava mais animado, mais presente. Dona Irene observava o neto com um sorriso no rosto. Era como se, longe daquela casa, longe de Verônica, todos pudessem finalmente respirar. Marcelo pegou o celular e viu diversas mensagens de Verônica. Ela perguntava quando ele voltaria, dizia que estava preocupada, que sentia falta dele. Havia uma mensagem mais recente, enviada há poucos minutos, dizendo que passaria no hospital à tarde para visitá-los. Marcelo sentiu o estômago revirar, mas lembrou das palavras do advogado. Não podia demonstrar hostilidade aberta. Respondeu de forma neutra, dizendo apenas que estariam lá. Dona Irene percebeu a tensão no rosto do filho. Perguntou o que estava acontecendo. Marcelo explicou que Verônica viria visitá-los e que era importante que todos agissem com naturalidade. Dona Irene assentiu, mas ele viu o medo voltar aos olhos dela. Marcelo segurou a mão da mãe e garantiu que nada aconteceria, que ele estaria ali o tempo todo. Às 3 da tarde, Verônica chegou. Ela entrou no quarto com um sorriso gentil, carregando um buquê de flores e uma sacola com doces. Cumprimentou Dona Irene com falsa preocupação, perguntou como ela estava. Dona Irene respondeu de forma contida, agradecendo pelas flores. Verônica então se virou para Gabriel. Tentou pegá-lo no colo, mas o menino se agarrou a Marcelo, escondendo o rosto.
Verônica disfarçou a frustração com uma risada forçada. Comentou que Gabriel estava estranhando tudo, que era normal depois de passar a noite no hospital. Marcelo observava cada movimento dela, cada palavra, cada gesto. Agora que sabia a verdade, ele via o que antes ignorava. A falsidade no sorriso, a frieza nos olhos, a tensão disfarçada. Verônica era uma atriz, e uma atriz muito boa. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Começou a falar sobre como havia ficado preocupada, sobre como não entendia o que havia acontecido, sobre como queria ajudar. Marcelo a interrompeu. Disse que o médico havia explicado que Dona Irene estava com um quadro de estresse extremo e desnutrição, que seria necessário investigar as causas. Verônica fingiu surpresa. Disse que Dona Irene sempre foi teimosa, que recusava comida, que não aceitava ajuda. Dona Irene permaneceu calada, mas Marcelo viu as lágrimas se formando nos olhos dela. Ele segurou a mão da mãe e disse a Verônica que, a partir de agora, ele mesmo cuidaria pessoalmente da alimentação e bem-estar dela. Verônica sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Ela perguntou se Marcelo estava insinuando algo, se estava culpando-a por alguma coisa. Marcelo manteve a voz calma. Disse que não estava culpando ninguém, apenas garantindo que sua mãe e seu filho receberiam os cuidados necessários. O clima ficou tenso. Verônica mudou de assunto rapidamente. Perguntou quando eles voltariam para casa. Marcelo disse que Dona Irene ficaria mais alguns dias em observação e que ele ficaria no hospital com ela. Verônica insistiu. Disse que não havia necessidade disso, que Alzira poderia ficar, que ele precisava descansar, trabalhar, cuidar de seus negócios. Marcelo foi firme. Disse que seus negócios podiam esperar, que sua prioridade agora era a família. Verônica não gostou da resposta. Ela se levantou. Disse que precisava ir resolver algumas coisas e que voltaria no dia seguinte. Despediu-se com um beijo frio na bochecha de Marcelo e saiu. Assim que a porta se fechou, Dona Irene soltou o ar que estava segurando. Marcelo percebeu que ela havia ficado tensa o tempo todo. Gabriel, que estava quieto no colo do pai, começou a relaxar também. Era incrível como uma criança de apenas 2 anos já conseguia sentir a energia negativa daquela mulher. À noite, depois que Gabriel adormeceu e Dona Irene descansava, Marcelo recebeu um telefonema de Paulo, o amigo que estava investigando Verônica. Ele havia descoberto algo importante e queria se encontrar o quanto antes. Marcelo pediu que Alzira ficasse novamente no hospital e saiu para encontrar Paulo em um restaurante discreto no Itaim Bibi. Paulo estava esperando em uma mesa nos fundos. Ele tinha uma expressão séria. Assim que Marcelo se sentou, Paulo abriu uma pasta com documentos e fotos. O que ele havia descoberto era perturbador. Verônica e suas 3 irmãs, Júlia, Patrícia e Renata, cresceram juntas em um orfanato no interior de Minas Gerais. Todas foram adotadas por famílias diferentes, mas mantiveram contato ao longo dos anos. E todas, absolutamente todas, tinham um padrão de relacionamentos com homens mais velhos, situações de controle financeiro e desaparecimentos repentinos. Paulo mostrou recortes de jornais antigos, relatórios de investigações arquivadas, registros policiais. Havia casos de homens que haviam perdido fortunas, outros que simplesmente sumiram das cidades onde viviam, alguns que entraram em depressão profunda. Não havia provas concretas de crimes, mas havia um padrão claro, um padrão de manipulação sistemática. Marcelo sentiu um arrepio, perguntou se havia algo conectando Verônica à família dele especificamente. Paulo hesitou. Disse que ainda estava investigando, mas havia uma pista intrigante. Ricardo, o irmão de Marcelo, havia tido um breve envolvimento com uma das irmãs de Verônica alguns anos atrás. Júlia. Marcelo ficou chocado. Ricardo sempre foi uma pessoa frágil emocionalmente, dependente financeiramente do irmão mais velho. Ele vivia com a ajuda de Marcelo, que pagava suas contas, sustentava seu estilo de vida errático. E agora descobria que Ricardo havia se envolvido com alguém do círculo de Verônica? Paulo continuou. Disse que estava tentando localizar Ricardo para conversar, mas ele estava desaparecido há algumas semanas. Marcelo sentiu o peso daquela informação.
Ricardo poderia estar envolvido nisso tudo? Poderia ter sido manipulado por aquelas mulheres? Paulo sugeriu que Marcelo tomasse cuidado redobrado. Se realmente havia uma conexão entre Ricardo e a família de Verônica, as coisas eram muito mais complexas do que pareciam. Marcelo concordou e pediu que Paulo continuasse investigando. Também pediu que ele tentasse encontrar Ricardo o quanto antes. Ao voltar para o hospital, Marcelo estava exausto mental e emocionalmente. Entrou no quarto devagar para não acordar Gabriel e Dona Irene. Sentou-se na poltrona e ficou ali, olhando para os dois dormindo. Pensou em Marina, sua primeira esposa. Lembrou de como ela era doce, genuína, cheia de vida. Lembrou do dia em que ela partiu, deixando-o sozinho com um bebê nos braços. Marcelo sempre acreditou que a partida de Marina havia sido repentina, uma fatalidade da vida. Mas agora, com tudo o que estava descobrindo, uma dúvida terrível começou a surgir. E se não foi apenas uma fatalidade? E se houve algo mais? Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. Não podia começar a imaginar coisas sem provas, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Na manhã seguinte, Dr. Henrique ligou novamente. Disse que havia conseguido uma ordem judicial para que câmeras de segurança fossem instaladas na casa de Marcelo, argumentando a necessidade de proteção familiar. Também havia iniciado oficialmente o processo de separação, mas de forma discreta, sem que Verônica fosse notificada ainda. Marcelo agradeceu e perguntou quanto tempo levaria até que tudo estivesse resolvido. Dr. Henrique foi honesto. Disse que dependeria de muitos fatores, mas que ele faria o possível para acelerar o processo. O importante era não deixar Verônica perceber até que fosse tarde demais para ela reagir. Durante os dias seguintes, Marcelo manteve a rotina no hospital. Verônica aparecia diariamente para visitas curtas, sempre tentando parecer preocupada e prestativa. Mas Marcelo via através da máscara. Via a impaciência nos olhos dela, a irritação quando ele dizia que ficaria mais tempo no hospital, a frustração quando tentava se aproximar de Gabriel e o menino recusava. Dona Irene estava cada dia melhor. Os médicos ficaram impressionados com sua recuperação. Ela voltou a comer bem, a conversar, a sorrir. Era como se, livre daquela opressão diária, ela tivesse renascido. Gabriel também estava diferente, mais animado, mais comunicativo, rindo das brincadeiras das enfermeiras. Uma tarde, enquanto Marcelo estava sozinho no corredor respondendo e-mails do trabalho, uma das assistentes sociais se aproximou. Era a doutora Beatriz. Ela pediu para conversar em particular. Foram até uma sala de reuniões vazia. Doutora Beatriz disse que havia feito uma avaliação detalhada do caso e que seus relatórios recomendavam que Dona Irene e Gabriel não retornassem à casa enquanto Verônica estivesse lá. Ela explicou que, embora não houvesse provas de agressão física, havia sinais claros de abuso emocional e negligência. E isso era suficiente para uma recomendação oficial. Marcelo ficou aliviado. Aquele relatório seria fundamental para o processo de separação e para garantir a guarda definitiva de Gabriel. Agradeceu à doutora Beatriz e pediu uma cópia de tudo. Naquela noite, Marcelo tomou uma decisão. Ele não voltaria para aquela casa, alugaria um apartamento temporário, levaria Dona Irene e Gabriel para lá assim que ela recebesse alta, e só voltaria à mansão para buscar seus pertences quando Verônica não estivesse. Era hora de romper completamente. Ligou para Dr. Henrique e comunicou a decisão. O advogado concordou que era a melhor estratégia. Também informou que Ricardo havia sido localizado. Ele estava em um hotel barato na zona leste de São Paulo, aparentemente sem dinheiro, evitando contato com a família. Paulo conseguiu falar com ele e marcou um encontro para o dia seguinte. Marcelo pediu para participar desse encontro. Precisava olhar nos olhos do irmão e entender o que realmente estava acontecendo. No dia seguinte, Marcelo deixou Dona Irene e Gabriel sob os cuidados de Alzira e saiu para encontrar Ricardo. O hotel era simples, quase decadente, em uma rua movimentada próxima ao Tatuapé. Paulo estava esperando na recepção. Subiram juntos até o quarto no terceiro andar. Ricardo abriu a porta. Ele estava irreconhecível, magro,
com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amassadas. Parecia um homem destruído. Ao ver Marcelo, ele começou a chorar. Disse que sentia muito, que tinha vergonha, que havia feito algo terrível. Marcelo entrou no quarto e sentou-se, na única cadeira disponível. Ricardo ficou em pé, encostado na parede. Paulo permaneceu perto da porta. Marcelo pediu que Ricardo contasse tudo. Ricardo começou a falar entre soluços. Contou que conheceu Júlia, irmã de Verônica, há cerca de 3 anos. Ela era encantadora, atenciosa. Parecia genuinamente interessada nele. Eles tiveram um relacionamento breve, mas intenso. Júlia perguntava muito sobre a família, sobre Marcelo, sobre os negócios. Ricardo, ingênuo e carente, contava tudo. Quando Marina ficou grávida e depois partiu de forma repentina, Ricardo ficou em choque. Júlia o consolou. Foi nessa época que ela mencionou ter uma irmã, Verônica, que também havia passado por perdas e poderia ajudar Marcelo. Ricardo, querendo ajudar o irmão e impressionado com a suposta bondade de Júlia, arranjou um encontro casual entre Marcelo e Verônica. Marcelo sentiu o sangue gelar. Tudo havia sido planejado desde o início. Verônica não entrou em sua vida por acaso. Foi uma estratégia calculada, arquitetada com a ajuda do próprio irmão. Ricardo continuou. Disse que depois que Marcelo e Verônica se casaram, Júlia começou a mudar. Ficou fria, distante. Pediu dinheiro a Ricardo muitas vezes. Ele, sem coragem de pedir mais a Marcelo, começou a vender seus próprios pertences, a pedir emprestado de agiotas. Júlia desapareceu há alguns meses, deixando-o endividado e desesperado. Foi então que Ricardo começou a desconfiar. Pesquisou sobre Júlia, descobriu suas irmãs, encontrou os padrões. E percebeu que havia colocado o próprio irmão em perigo. Mas estava com tanto medo, tanta vergonha, que não conseguiu contar. Fugiu, se escondeu, tentou desaparecer. Marcelo estava tentando processar tudo. Seu próprio irmão, mesmo que inconscientemente, havia sido a porta de entrada para aquele pesadelo. Mas olhando para Ricardo, vendo o estado dele, Marcelo percebeu que ele também era uma vítima. Uma vítima da própria fraqueza, sim, mas ainda assim, uma vítima. Marcelo se levantou e se aproximou do irmão. Ricardo esperava raiva, acusação, rejeição. Mas Marcelo o abraçou, disse que entendia, que não o culpava, que eles resolveriam isso juntos. Ricardo desabou em lágrimas nos braços do irmão. Paulo observava tudo em silêncio. Depois daquele momento, ele sugeriu que Ricardo colaborasse oficialmente com a investigação, que contasse tudo às autoridades, que ajudasse a construir o caso contra Verônica e suas irmãs. Ricardo concordou prontamente. Marcelo levou Ricardo para um hotel melhor, pagou a estadia, deu dinheiro para ele se alimentar e se cuidar. Também marcou uma consulta com um psicólogo. Ricardo precisava de ajuda profissional. Ao voltar para o hospital naquela tarde, Marcelo sentia uma mistura de emoções: raiva, tristeza, alívio, determinação. Mas, acima de tudo, sentia que finalmente estava entendendo a dimensão do problema. E com esse entendimento vinha o poder de agir. Dona Irene recebeu alta do hospital uma semana depois. Os médicos ficaram satisfeitos com sua recuperação e liberaram-na com recomendações de acompanhamento ambulatorial. Marcelo, fiel à sua decisão, não levou a mãe nem Gabriel de volta para a mansão. Havia alugado um apartamento espaçoso em Pinheiros, um bairro tranquilo e seguro, longe dos olhos de Verônica. O apartamento tinha 3 quartos, uma sala ampla com varanda e bastante luz natural. Marcelo contratou uma enfermeira para acompanhar Dona Irene durante o dia e uma babá de confiança, indicada por Alzira, para ajudar com Gabriel. Também instalou câmeras de segurança em todos os cômodos e na entrada do prédio. Não correria mais riscos. Verônica, é claro, não aceitou bem a notícia. Quando Marcelo finalmente a informou que não voltariam para casa, ela explodiu. Ligou diversas vezes, enviou mensagens furiosas, exigiu explicações. Marcelo manteve a calma. Disse apenas que precisava de um tempo para cuidar da mãe e reorganizar as coisas, que em breve conversariam pessoalmente. Mas Verônica não era boba. Ela percebeu que algo havia mudado. Marcelo estava diferente, mais distante, mais firme, mais controlado.
e isso a deixou alerta. Pessoas como Verônica tinham um instinto aguçado para detectar quando estavam perdendo o jogo. Alguns dias depois, Marcelo recebeu uma ligação inesperada. Era de uma mulher que se identificou como doutora Luciana Ferreira, patologista do Instituto Médico Legal. Ela disse que precisava conversar com ele sobre um assunto delicado relacionado à sua falecida esposa, Marina. Marcelo sentiu o coração disparar. Perguntou do que se tratava. Doutora Luciana pediu que se encontrassem pessoalmente. Marcelo concordou e marcaram para o dia seguinte. Naquela noite, Marcelo mal conseguiu dormir. As palavras da patologista ecoavam em sua mente. O que ela teria descoberto sobre Marina? Seria possível que suas suspeitas mais sombrias estivessem corretas? No dia seguinte, Marcelo foi ao IML acompanhado de Dr. Henrique. A doutora Luciana os recebeu em sua sala, um espaço funcional com estantes cheias de arquivos e um computador sobre a mesa. Ela era uma mulher de meia-idade, de olhar sério e postura profissional. Doutora Luciana começou explicando que havia sido contatada por uma colega que trabalhava no hospital onde Marina havia falecido. Essa colega estava revisando casos antigos quando encontrou inconsistências no laudo da morte de Marina. Preocupada, ela pediu que doutora Luciana reavaliasse o caso. Marcelo estava tenso. Dr. Henrique tomou notas. Doutora Luciana continuou. Explicou que, na época, a causa da morte de Marina foi registrada como complicações durante a gestação, um evento trágico, mas não incomum. Porém, ao revisar os exames toxicológicos arquivados, ela encontrou algo alarmante. Havia traços de substâncias que não deveriam estar presentes no organismo de uma gestante saudável. Substâncias que, em doses acumuladas, poderiam causar os sintomas que Marina apresentou antes de falecer: fraqueza progressiva, enjoos constantes, confusão mental, colapso súbito. Marcelo sentiu o mundo desabar novamente. Perguntou se aquilo significava o que ele estava pensando. Doutora Luciana hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Disse que não podia afirmar nada categoricamente sem uma investigação mais aprofundada, mas que os indícios sugeriam intoxicação proposital e gradual. Dr. Henrique interveio. Perguntou se seria possível fazer uma análise definitiva. Doutora Luciana disse que sim, mas que seria necessária autorização judicial para exumação e novos exames. Dr. Henrique garantiu que providenciaria tudo. Marcelo saiu daquele encontro completamente abalado. Marina, sua primeira esposa, a mãe de Gabriel, não havia partido por uma fatalidade. Ela havia sido tirada dele, e tudo apontava para Verônica. Ele voltou para o apartamento em Pinheiros, ainda sob o choque da revelação. Dona Irene percebeu o estado do filho assim que ele entrou. Perguntou o que havia acontecido. Marcelo sentou-se ao lado dela no sofá e contou tudo. Dona Irene ficou pálida. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela segurou as mãos do filho e disse algo que fez tudo fazer sentido. Contou que nos meses antes de Marina falecer, Verônica já estava frequentando a casa. Ela aparecia com desculpas variadas, sempre se oferecendo para ajudar, para fazer companhia a Marina, para preparar chás e refeições especiais para a gestante. Marcelo lembrou. É verdade, Verônica já estava por perto. Ele havia esquecido desse detalhe. Na época, achou gentil da parte dela. Pensou que era apenas uma pessoa solidária ajudando uma grávida. Mas agora, sabendo de tudo, percebia que era parte do plano. Dona Irene continuou. Disse que chegou a estranhar algumas coisas na época. Marina reclamava de gostos estranhos na comida, de sentir-se mais fraca depois de certos alimentos que Verônica preparava. Mas todos atribuíam aos hormônios da gravidez, aos desejos e rejeições comuns de gestantes. Ninguém imaginou que pudesse ser algo pior. Marcelo estava destruído. Sentia uma culpa esmagadora. Como não percebeu? Como deixou aquela mulher entrar em sua vida, em sua casa, perto de Marina? A raiva que sentia de Verônica agora era acompanhada de uma raiva ainda maior de si mesmo. Dona Irene abraçou o filho. Disse que ele não podia se culpar, que Verônica era uma manipuladora experiente, que ela enganou todos, que ninguém poderia ter previsto.
Mas Marcelo sabia que levaria muito tempo para perdoar a si mesmo. Dr. Henrique ligou-o. 2 dias depois. Havia conseguido a autorização judicial para a exumação. O procedimento seria realizado em 1 semana. Marcelo autorizou tudo. Precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto isso, Paulo continuava investigando Verônica e suas irmãs. Ele descobriu que as 4 mulheres tinham um histórico complexo. Haviam crescido em orfanatos diferentes, depois de serem retiradas de famílias adotivas problemáticas. Esse passado traumático as havia unido em uma espécie de pacto de sobrevivência distorcido. Elas viam o mundo como um lugar hostil e acreditavam que a única forma de garantir segurança era através do controle e da manipulação. Paulo também descobriu algo mais recente. Verônica havia feito saques significativos das contas conjuntas que tinha com Marcelo, valores altos transferidos para contas em nome de terceiros. Ela estava se preparando para fugir. Marcelo informou o Dr. Henrique imediatamente. O advogado conseguiu uma ordem de bloqueio das contas. Verônica não conseguiria movimentar mais dinheiro. Isso a deixaria furiosa, mas também a deixaria vulnerável. No dia da exumação, Marcelo não foi ao cemitério. Não conseguiria suportar. Ficou no apartamento com Gabriel, brincando com o menino, tentando se manter ocupado. Dona Irene rezava no quarto. Alzira preparava o almoço na cozinha. Era um dia de espera angustiante. Dr. Henrique ligou no final da tarde. Os resultados preliminares dos novos exames confirmavam as suspeitas. Marina havia sido intoxicada de forma gradual e intencional. A investigação criminal seria reaberta oficialmente e Verônica seria convocada para depor. Marcelo desligou o telefone e ficou ali, parado no meio da sala, sentindo o peso daquela confirmação. Marina não precisava ter partido. Gabriel não precisava ter crescido sem a mãe. Tudo poderia ter sido diferente se não fosse por Verônica. Na manhã seguinte, 2 policiais foram à mansão para intimar Verônica. Ela os recebeu com surpresa e indignação. Quando soube do que se tratava, tentou manter a compostura, mas estava visivelmente abalada. Foi levada para depor na delegacia. Durante o depoimento, Verônica negou tudo. Disse que mal conhecia Marina, que só havia ajudado algumas vezes por solidariedade, que jamais faria algo tão terrível. Mas os investigadores tinham provas. Registros de compras de substâncias, mensagens trocadas com suas irmãs, relatos de testemunhas que a viram preparando alimentos para Marina. Confrontada com as evidências, Verônica mudou de estratégia. Começou a chorar, a se vitimizar, a dizer que era incompreendida, que estava sendo acusada injustamente. Mas a delegada responsável pelo caso, doutora Amanda Rodrigues, era experiente. Já havia lidado com manipuladoras antes e não se deixou enganar. Verônica foi liberada temporariamente, mas com ordem de não se aproximar de Marcelo, Dona Irene ou Gabriel. Também teve seu passaporte retido. Ela saiu da delegacia com o rosto fechado, os olhos cheios de fúria contida. Marcelo soube de tudo através do Dr. Henrique. O advogado o aconselhou a redobrar a segurança. Verônica estava acuada, e pessoas acuadas podiam fazer coisas imprevisíveis. Naquela noite, Marcelo estava no apartamento quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Era Júlia, a irmã de Verônica, que havia se envolvido com Ricardo. Júlia disse que precisava conversar com ele pessoalmente, que tinha informações importantes. Marcelo desconfiou. Poderia ser uma armadilha. Mas Júlia insistiu, dizendo que queria se redimir, que não concordava mais com o que as irmãs faziam, que tinha medo do que Verônica poderia fazer. Marcelo consultou o Dr. Henrique e Paulo. Decidiram aceitar o encontro, mas com todas as precauções. Seria em um local público durante o dia, com Paulo e um segurança particular acompanhando de longe. O encontro foi marcado para um café na Avenida Faria Lima. Júlia chegou pontualmente. Ela era uma mulher de aparência frágil, cabelos loiros curtos, olhos claros. Parecia assustada. Marcelo se sentou à frente dela. Júlia começou a falar rapidamente, como se tivesse medo de perder a coragem.
Contou que as 4 irmãs haviam feito um pacto anos atrás. Elas se apoiariam mutuamente, usariam seus talentos para garantir segurança financeira, não dependeriam de ninguém. No começo, era apenas sobre se proteger. Mas, com o tempo, especialmente sob a influência de Verônica, que era a mais inteligente e a mais fria, aquilo se transformou em algo mais sombrio. Júlia disse que se arrependia profundamente de ter envolvido Ricardo, que ela realmente gostava dele, mas que Verônica a pressionou a usar esse relacionamento para chegar até Marcelo. Júlia confessou que sempre soube do plano de Verônica com Marina, mas não teve coragem de denunciar. Tinha medo da irmã, medo das consequências. Marcelo a ouvia em silêncio, controlando a raiva que sentia. Júlia continuou. Disse que agora Verônica estava desesperada, que ela havia perdido o controle da situação e estava planejando algo. Júlia não sabia exatamente o que, mas conhecia a irmã o suficiente para saber que seria perigoso. Marcelo perguntou se Júlia estaria disposta a testemunhar contra Verônica. Júlia hesitou. Disse que, sim, mas que precisaria de proteção. Marcelo garantiu que providenciaria. Chamou o Dr. Henrique pelo telefone e explicou a situação. O advogado disse que entraria em contato com a delegada responsável pelo caso e organizaria tudo. Júlia saiu do café escoltada por Paulo e pelo segurança. Marcelo ficou ali sentado, processando tudo. Estava exausto, física e emocionalmente exausto. Mas sabia que não podia desistir agora. Estava perto de encerrar aquele pesadelo de uma vez por todas. Nos dias seguintes, a investigação avançou rapidamente. Com o testemunho de Júlia, novos detalhes vieram à tona. Mensagens foram recuperadas, transações financeiras rastreadas, testemunhas localizadas. O cerco estava se fechando em torno de Verônica. Ela, percebendo isso, ficou cada vez mais errática. Tentou entrar em contato com Marcelo diversas vezes, enviando mensagens ameaçadoras, depois suplicantes, depois acusatórias. Marcelo não respondia nenhuma. Seguia as orientações do advogado. Ricardo, que estava em tratamento psicológico e se recuperando, também foi convocado para depor. Ele contou tudo o que sabia, assumiu sua parte na história, pediu desculpas formais a Marcelo. A relação entre os dois irmãos, embora abalada, estava sendo reconstruída aos poucos. Uma tarde, Marcelo estava no apartamento brincando com Gabriel quando recebeu uma ligação urgente de Paulo. Verônica havia desaparecido. Não estava na mansão, não atendia ao telefone, ninguém sabia onde ela estava. Paulo suspeitava que ela poderia estar planejando uma fuga ou algo pior. Marcelo acionou imediatamente a segurança do prédio, pediu que redobrassem a vigilância. Também comunicou à delegada Amanda que emitiu um mandado de busca. Marcelo não dormiria tranquilo até saber onde Verônica estava. 2 horas depois, Paulo ligou novamente. Verônica havia sido localizada. Ela estava em um hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos. Aparentemente, planejava deixar o país usando documentos falsos. A polícia já estava a caminho. Marcelo respirou aliviado. Finalmente, aquele pesadelo estava chegando ao fim. Verônica foi detida no hotel. Ao ser confrontada, ela perdeu completamente a compostura. Gritou, acusou todos de conspirarem contra ela, ameaçou processar a todos. Mas não havia mais como fugir. As provas eram sólidas. O testemunho de Júlia, as evidências da intoxicação de Marina, os registros de manipulação emocional contra Dona Irene e Gabriel, tudo estava documentado. A prisão preventiva foi decretada. Verônica seria julgada por diversos crimes. Júlia, em troca de sua colaboração, receberia uma pena reduzida. As outras 2 irmãs, Patrícia e Renata, também foram localizadas e interrogadas. Elas estavam envolvidas em esquemas semelhantes em outras cidades. Marcelo acompanhou tudo através do Dr. Henrique. Finalmente ele podia respirar. Verônica não representava mais uma ameaça. Sua mãe estava segura. Gabriel estava seguro. A verdade sobre Marina havia sido revelada, mas a dor não desapareceu da noite para o dia. Marcelo sabia que levaria tempo para processar tudo, para se curar, para perdoar a si mesmo. Mas agora, pelo menos, ele tinha clareza, tinha verdade,
E tinha sua família. No apartamento em Pinheiros, Dona Irene se recuperava cada dia mais. Ela voltou a sorrir, a cozinhar, a cuidar do neto com alegria. Gabriel estava florescendo. Falava mais, ria mais, brincava sem medo. A babá comentava que ele parecia uma criança completamente diferente. Marcelo reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Delegou responsabilidades, contratou um gerente de confiança, reorganizou suas prioridades. Percebeu que de nada adiantava ter sucesso profissional se ele não estava presente na vida das pessoas que amava. Ricardo também estava melhor. Participava de terapia regularmente, conseguiu um emprego modesto, mas honesto, estava reconstruindo sua vida. Ele e Marcelo se viam frequentemente. A relação entre os irmãos, embora cicatrizada, era mais honesta agora, mais real. O julgamento de Verônica estava marcado para dali a alguns meses. Dr. Henrique garantiu que o caso era sólido e que a condenação era praticamente certa. Marcelo sabia que teria que reviver tudo durante o julgamento, mas estava preparado. Faria isso por Marina, por Gabriel, por sua mãe, por si mesmo. Uma noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Marcelo sentou-se na varanda do apartamento. A cidade se estendia diante dele, com suas luzes, seus sons, sua vida pulsante. Ele pensou em tudo o que havia acontecido, em como sua vida havia sido virada do avesso, em como ele quase perdeu tudo. Mas agora, olhando para aquele céu estrelado de São Paulo, ele sentia algo diferente. Sentia esperança. Sentia que, apesar de tudo, ainda havia tempo para reconstruir, para ser o pai que Gabriel merecia, para ser o filho que Dona Irene sempre teve, para ser o homem que Marina teria orgulho. Marcelo respirou fundo e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. O pesadelo estava acabando e uma nova vida estava começando. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova para Marcelo e sua família. O apartamento em Pinheiros, que no início era apenas um refúgio temporário, transformou-se em um lar de verdade. Dona Irene havia decorado a sala com fotografias antigas, plantas e cortinas claras que deixavam o sol entrar. Gabriel ganhara um quarto colorido, cheio de brinquedos, onde passava horas construindo torres de blocos e desenhando com giz de cera. Marcelo acordava cedo todos os dias, mas agora não era para correr ao escritório. Era para tomar café da manhã com a mãe e o filho, para ouvir Gabriel tagarelar sobre seus sonhos engraçados, para conversar com Dona Irene sobre os planos do dia. Aquelas manhãs simples haviam se tornado o momento mais importante da sua rotina. O trabalho continuava, claro, mas Marcelo havia aprendido a delegar, a confiar em sua equipe, a entender que sua presença constante não era sinônimo de sucesso. Seus negócios continuavam prósperos, talvez até mais do que antes, porque agora ele tomava decisões com a mente mais clara e o coração mais leve. Ricardo aparecia pelo menos 2 vezes por semana. Trazia doces para Gabriel, jantava com a família, conversava com Dona Irene sobre receitas antigas que ela gostava de fazer. A relação entre os irmãos estava sendo reconstruída sobre bases mais sólidas. Marcelo havia perdoado Ricardo completamente. Entendia que ambos haviam sido vítimas de manipulação. E agora juntos estavam mais fortes. O julgamento de Verônica aconteceu em uma manhã fria de setembro. O Fórum Criminal da Barra Funda estava movimentado, com advogados, testemunhas, jornalistas e curiosos circulando pelos corredores. Marcelo chegou acompanhado do Dr. Henrique, vestido com um terno discreto, tentando manter a compostura. Dona Irene havia insistido em ir também. Ela disse que precisava olhar nos olhos daquela mulher uma última vez. Precisava vê-la responder por tudo o que havia feito. Marcelo tentou dissuadi-la, preocupado com o impacto emocional, mas a mãe foi irredutível. Ela estava mais forte agora, pronta para enfrentar. Ricardo também foi convocado para testemunhar. Ele estava nervoso, mas determinado a dizer a verdade. Júlia, a irmã de Verônica, que colaborou com a justiça, também estava presente. Ela seria testemunha fundamental. Quando Verônica entrou na sala do tribunal, Marcelo sentiu um aperto no peito. Ela estava diferente. Magra, pálida, com o cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem,
usando um conjunto simples. A mulher que sempre prezava pela aparência impecável agora parecia apenas uma sombra do que fora. Os olhos dela varreram a sala e encontraram os de Marcelo. Por um breve momento houve algo ali. Raiva, arrependimento, desespero. Era difícil dizer, mas Marcelo não desviou o olhar. Ele a encarou firme, sem medo. Não havia mais poder naqueles olhos que antes o enganaram. O juiz, Dr. Fernando Almeida, um homem de seus 50 anos com postura séria e voz grave, abriu a sessão. A acusação foi lida. Intoxicação intencional, resultando em fatalidade. Manipulação emocional. Fraude. Apropriação indébita. A lista era longa. A promotora, doutora Cláudia Santos, apresentou as evidências metodicamente. Exames toxicológicos, registros de compras, mensagens recuperadas, depoimentos de testemunhas. Cada peça do quebra-cabeça foi colocada diante do juiz e dos jurados. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto a verdade era exposta. Quando chegou a vez de Dona Irene testemunhar, ela se levantou devagar. Marcelo a acompanhou até o estrado. A mãe estava tremendo um pouco, mas sua voz saiu firme. Ela contou tudo. Os meses de sofrimento, o medo, as humilhações, a angústia de ver o neto sendo negligenciado. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto falava, mas ela não parou. Precisava que todos soubessem. Verônica permaneceu impassível durante o depoimento. Mas Marcelo viu suas mãos fechadas com força sobre a mesa. Viu a mandíbula travada. Ela estava com raiva, não arrependida. Raiva, Ricardo testemunhou em seguida. Contou como foi manipulado, como foi usado como ponte para que Verônica chegasse até Marcelo. Sua voz embargou várias vezes, mas ele conseguiu terminar. Quando voltou para seu lugar, Marcelo apertou seu ombro em apoio. Júlia foi a testemunha mais impactante. Ela detalhou o plano que as irmãs haviam traçado. Como identificavam alvos, como se aproximavam, como manipulavam sentimentos e situações. Ela falou sobre Marina, sobre como Verônica passou meses planejando, preparando, executando um plano frio e calculado. A defesa de Verônica tentou desacreditar Júlia, alegando que ela estava mentindo em troca de benefícios. Mas as evidências corroboravam cada palavra. Havia provas demais, documentos demais, testemunhas demais. Quando Verônica finalmente teve a chance de falar, ela se levantou. O advogado de defesa a aconselhou a permanecer em silêncio, mas ela ignorou. Olhou para Marcelo e começou a falar. Sua voz estava carregada de amargura. Ela disse que nada do que fez foi sem razão, que a vida a ensinou que carinho não paga contas, que afeto não garante teto, que as pessoas usam umas às outras o tempo todo, só que ela foi honesta sobre isso. Disse que Marcelo era ingênuo, que vivia em um mundo de privilégios e nunca entendeu o que era precisar sobreviver. A sala ficou em silêncio. Marcelo a ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele sentiu pena, não pela situação em que ela estava, mas pelo vazio que havia dentro daquela mulher, pelo quanto ela havia se tornado algo tão distorcido que não conseguia mais enxergar além de controle e manipulação. O juiz pediu ordem. A promotora fez suas considerações finais, reforçando a gravidade dos atos. O advogado de defesa tentou uma última cartada, alegando transtornos psicológicos, histórico de traumas. Mas era tarde demais. Os jurados se retiraram para deliberar. A espera foi angustiante. Marcelo, Dona Irene e Ricardo aguardaram em silêncio. Dr. Henrique conversava baixinho ao telefone, lidando com detalhes finais. Júlia estava em outra sala, sob proteção. 2 horas depois, os jurados voltaram. O veredicto foi unânime. Culpada em todas as acusações. A sentença seria anunciada em alguns dias, mas todos sabiam que seria severa. Quando o juiz bateu o martelo, Verônica fechou os olhos. Seus ombros caíram. Pela primeira vez, ela pareceu realmente derrotada. Os oficiais a conduziram para fora da sala. Ela não olhou para trás. Marcelo abraçou a mãe. Dona Irene chorou, mas eram lágrimas de alívio.
Ricardo se juntou ao abraço. Os três ficaram ali, unidos, sentindo o peso de tudo sendo finalmente aliviado. Do lado de fora do fórum, jornalistas tentaram abordar Marcelo para comentários. Dr. Henrique fez uma declaração breve e oficial. Marcelo não quis falar. Não havia nada a dizer. Aquilo não era sobre vingança ou vitória. Era sobre justiça, sobre verdade, sobre proteção. Nos dias seguintes, a sentença foi anunciada. Verônica receberia vários anos de reclusão. Júlia, por sua colaboração, teve uma pena reduzida e cumpriria regime aberto. As outras duas irmãs, Patrícia e Renata, também foram condenadas em seus respectivos processos. Marcelo não acompanhou mais os desdobramentos. Não queria saber onde Verônica estava, como estava, o que fazia. Aquele capítulo estava encerrado. Era hora de olhar para a frente. E foi exatamente isso que ele fez. Algumas semanas depois do julgamento, Marcelo tomou uma decisão importante. Venderia a mansão onde tantas coisas ruins haviam acontecido. Usaria o dinheiro para comprar uma casa nova, em um bairro tranquilo, com um quintal para Gabriel brincar e um jardim para Dona Irene cuidar. Um lugar sem memórias sombrias. Um lugar para recomeçar de verdade. Encontrou a casa perfeita em um condomínio fechado, na região de Granja Viana, nos arredores de São Paulo. Era uma casa térrea espaçosa, com muita luz natural e uma área verde linda. Gabriel ficou encantado quando visitaram pela primeira vez. Correu pelo jardim, gritando de alegria. Dona Irene sorriu ao ver o neto tão feliz. A mudança aconteceu em um final de semana ensolarado de novembro. Ricardo ajudou a carregar caixas. Alzira organizou a cozinha nova. A babá de Gabriel montou o quarto do menino com capricho. E aos poucos, aquela casa vazia foi se transformando em um lar cheio de vida. Na primeira noite na casa nova, Marcelo fez um jantar simples para a família. Nada elaborado, apenas macarrão, com molho, salada e pão de alho. Mas a mesa estava cheia. Dona Irene, Gabriel, Ricardo, Alzira, a babá, Paulo e até Dr. Henrique apareceram para celebrar. Foi uma noite leve, cheia de risadas, histórias engraçadas e planos para o futuro. Gabriel adormeceu no sofá depois de comer demais. Dona Irene o cobriu com um cobertor e ficou ali, admirando o neto dormir tranquilo. Marcelo olhou ao redor. Olhou para aquelas pessoas que haviam permanecido ao seu lado nos momentos mais difíceis. Sentiu uma gratidão imensa. Levantou a taça de vinho e fez um brinde. Pelo recomeço, pela família, pelo amor que supera tudo. Todos ergueram suas taças e brindaram juntos. Os meses que se seguiram foram de cura. Marcelo começou a fazer terapia. Precisava processar tudo o que havia acontecido, lidar com a culpa que ainda carregava, aprender a perdoar a si mesmo. A psicóloga doutora Fernanda era paciente e atenciosa. Ajudou-o a entender que ele não poderia ter previsto, que fez o melhor que pôde com as informações que tinha, que o importante era como reagiu quando descobriu a verdade. Dona Irene também fazia terapia. Ela estava se recuperando bem fisicamente, mas as marcas emocionais ainda estavam lá. Com o tempo e o tratamento adequado, ela voltou a ser a mulher forte e alegre que sempre fora. Voltou a cozinhar seus pratos especiais, a plantar suas flores, a contar histórias para Gabriel antes de dormir. Gabriel crescia saudável e feliz. Estava frequentando uma escolinha próxima de casa, onde fez vários amiguinhos. Era uma criança comunicativa, carinhosa, cheia de energia. Marcelo o observava brincar no jardim e sentia o coração aquecer. Seu filho estava bem. Apesar de tudo, estava bem. Ricardo conseguiu um emprego melhor e estava pensando em voltar a estudar. Ele visitava a família regularmente e havia se tornado um tio presente e carinhoso. Gabriel adorava quando o tio Ricardo chegava, sempre com alguma brincadeira nova ou história maluca para contar. Uma tarde, Marcelo estava no jardim com Gabriel quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Do outro lado, uma voz feminina e gentil se apresentou como Doutora Beatriz, a assistente social do hospital. Ela ligava para saber como estavam. Marcelo sorriu. Disse que estavam bem, muito bem. Contou sobre a casa nova, sobre a recuperação de Dona Irene,
sobre como Gabriel estava crescendo feliz. Doutora Beatriz ficou emocionada. Disse que era gratificante ver um caso com final feliz, que ela torcia por eles. Marcelo agradeceu. Agradeceu por tudo o que ela havia feito, por ter acreditado neles, por ter ajudado a proteger sua família. Doutora Beatriz se despediu desejando tudo de bom. Marcelo guardou o telefone e voltou a brincar com Gabriel. Em dezembro, Marcelo organizou uma festa de Natal na casa nova. Convidou todos que haviam sido importantes durante aquele período difícil. Paulo e sua esposa, Dr. Henrique e sua família, Doutora Beatriz. Até Júlia foi convidada. Ela estava reconstruindo sua vida, trabalhando honestamente, tentando se redimir. A casa ficou cheia de gente, decorações natalinas, comida e música. Gabriel ganhou tantos presentes que não sabia por onde começar. Dona Irene estava radiante, recebendo todos com abraços calorosos. Durante a ceia, Marcelo pediu atenção. Ficou em pé, com Gabriel no colo, e fez um discurso emocionado. Agradeceu a cada pessoa presente. Disse que, há alguns meses atrás, ele estava perdido, cego, afundando em uma mentira, mas que, graças ao amor de sua mãe, a persistência dos amigos, a justiça dos profissionais sérios, ele conseguiu acordar a tempo. Disse que aprendeu lições duras, que sucesso profissional não significa nada sem família, que confiança deve ser conquistada, não dada cegamente, que estar presente é mais importante do que qualquer contrato assinado, e que, acima de tudo, amor verdadeiro supera qualquer manipulação. Todos aplaudiram. Dona Irene chorou de emoção. Ricardo abraçou o irmão. Gabriel, sem entender muito bem o discurso, bateu palminhas imitando os adultos. Foi um Natal especial, um Natal de renascimento. No início do ano seguinte, Marcelo fez uma última coisa que precisava fazer. Foi ao cemitério onde Marina estava. Havia evitado ir desde que toda a verdade veio à tona. Tinha medo de não conseguir lidar com a dor. Mas agora estava pronto. Ajoelhou-se diante da lápide. Limpou as folhas que haviam caído sobre o mármore. Colocou flores frescas. E conversou com ela. Pediu desculpas por não ter percebido. Por não ter protegido. Por ter deixado aquela mulher entrar e destruir tudo. Mas também prometeu que cuidaria de Gabriel, que o criaria com amor, atenção e presença, que contaria histórias sobre ela, sobre como era incrível, como era amorosa, como seria uma mãe maravilhosa. Gabriel cresceria conhecendo Marina, mesmo que não através de memórias, mas através das histórias que Marcelo e Dona Irene contariam. Ficou ali por 1 hora, conversando, chorando, despedindo-se de verdade pela primeira vez. Quando se levantou, sentiu-se mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. A vida continuou, e a cada dia ficava um pouco melhor. Marcelo reduziu ainda mais sua carga de trabalho. Passou a buscar Gabriel na escola todos os dias. Almoçava em casa com Dona Irene. Aos finais de semana, levava o filho ao parque, ao cinema, à praia. Criava memórias. Memórias boas, felizes, que um dia Gabriel lembraria e sorriria. Dona Irene voltou a frequentar o grupo de artesanato da igreja. Fez novas amizades. Organizava chás da tarde na Casa Nova, onde as amigas se reuniam para conversar e rir. Ela estava viva novamente, completa. Ricardo conheceu uma moça gentil chamada Camila. Ela era professora, gostava de literatura e tinha um sorriso doce. Ricardo estava apaixonado e, pela primeira vez, em um relacionamento saudável. Levou Camila para conhecer a família e todos a adoraram. Gabriel a chamava de tia Cami. Um sábado ensolarado de março, Marcelo estava no quintal brincando de bolhas de sabão com Gabriel, quando o menino, entre risadas, disse algo que fez o coração de Marcelo parar. Gabriel disse que estava feliz, que gostava daquela casa, que gostava de brincar com o papai todos os dias. Marcelo se ajoelhou e abraçou o filho. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lágrimas de gratidão, de alívio, de amor. Gabriel retribuiu o abraço com sua forcinha de criança pequena. Naquele momento, Marcelo soube que valeu a pena, que toda a dor, toda a luta, toda a angústia valeram a pena, porque agora, finalmente, eles estavam bem.
Eles estavam seguros, eles estavam felizes. A história de Marcelo, Dona Irene e Gabriel não era uma história perfeita. Era uma história de erros, de dor, de manipulação e engano. Mas também era uma história de recomeço, de coragem, de amor que resiste e se fortalece diante das adversidades. Era uma história real, humana e, acima de tudo, esperançosa. Porque, no final, o que importava não era o que haviam perdido, era o que haviam conquistado: uma família unida, um lar verdadeiro e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. O sol brilhava forte naquela tarde de março. Gabriel ria enquanto perseguia as bolhas coloridas que flutuavam pelo ar. Dona Irene observava da janela sorrindo. Ricardo chegou com Camila trazendo um bolo para o lanche da tarde, e Marcelo, olhando para tudo aquilo, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Completa e verdadeira paz. A dor se transformou em memória. O trauma se transformou em força. E a família renasceu, longe das sombras, iluminada pelo sol de um novo dia. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Dona Irene e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço, de dor superada e de amor que resiste a tudo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Qual foi o momento que mais tocou você? Você já passou por alguma situação de manipulação emocional? Como você lidou? Queremos ouvir sua história também. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, histórias que nos fazem refletir sobre família, amor, perdão e recomeço. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos aqui, todos os dias, com uma nova história que pode te inspirar, te confortar ou te fazer enxergar a vida de uma forma diferente. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção, mais drama e mais histórias que tocam a alma.